Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves. Sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, e enquanto documentamos todos estes afetos. Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de História da Dança e curiosa. Eu estou aqui nessa ladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo. Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo. Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito. Que frio! Imagina aqui. Eu olhei assim, imaginei mesmo. Acho que eu exagerei um pouco hoje, mas tá frio. Tá muito Aqui úmido. tá 14 graus, e essa umidade. 14 graus é frio pra cá. É tipo inverno. Aqui tá 12. Não é tanta diferença. Sensação térmica 11. Mas eu tô muito parada. Com essa chuva eu não consigo fazer as minhas... Não consigo... Normalmente eu vou no clube e as crianças brincam e eu faço academia. Com chuva eu não consigo ir, daí parece que o corpo só vai assim, cada vez menos produzindo calor, porque eu não consigo, não tô muito ativa assim, fisicamente. Não, eu acabei uma prática agora, mas tipo aquele suorzinho, então quando ele vai esfriando, vai dando um frio, né? Precisa tomar banho. Fez o seu estudo? Eu fiz meu estudo, dos 10 ao 20. Do 11 ao 20, eu fiquei nessa dúvida. A gente não falou do retrospectivo da gente, né? O episódio 10 é uma retrospectiva, né? É verdade, a gente não falou. Mas eu acho que entra na nosso encanto também, né? De ter chegado aquela consistência dos 10 primeiros episódios, como a gente falou, né? Da curva que a gente fez com as representatividades, que acho que daí a gente chegou no 10º e falou, não imaginava que era tudo isso. E que já apontou, né, todo o caminho que a gente daí olhou e falou, tem umas escolhas aqui. Uhum. E daí foi a virada também para o 2021, né? Porque agora o 11º a gente já está em 2021. Nossa, foi um ano de pandemia já na vida, na cabeça, em tudo. Eu achei tão interessante rever que a gente fez uma curva da história da Luciana, o afeto, né, a rede, a constelação entre Luciana, Carol. Daí vem a Bia, que já aponta essa relação da sustentabilidade na dança, que depois vem mostrar que, né, já nos 70, 80 episódios. E depois essa relação que a Carol traz com os orixás e com o candomblé, com a Umbanda. E aí vem... O Eric. Eu achei tão incrível isso. E depois vem a Yáscara também, com o carnaval, né? O carnaval aparece com essa energia. E eu achei tão linda que talvez se a gente tentasse fazer uma curadoria muito lógica e prévia... Não ia criar essas conexões, né? Exato, não criaria tanta essa curva tão bonita e que para mim tem esse tom, assim, de constelar mesmo assuntos que a gente não está, de certa forma, despontando com tanta consciência, mas que emerge, assim, né? Eu acho que teve um desejo nosso do carnaval falar do humor, porque aí vem a Gladys, vem a Letícia trazendo o humor,
E como isso foi trazendo o humor, outros olhares para o corpo. E aí a gente começou a pensar no etarismo, na gordofobia, em outras questões, né, da organização do corpo. E aí o etarismo traz a Sônia e a Cíntia, Que e vai bonito, ficando né? amplo, né? Vai ficando muito amplo. E agora parece que depois de um ano, mais de um ano, porque se a gente, isso estava mais ou menos esses 10 primeiros É episódios tipo até 1 ano e meio março. atrás. Um ano e meio atrás volta, né? A questão do etarismo com os 5 danças. Nossa, eu achei bem bonito rever isso. E aí eu fiz, como eu tô com a ideia de em Dos breve ter cadernos, cadernos, ladeira, planners. eu fiz uma seleção de frases Amiga, desses lindeza. desses 10 episódios agora, porque eu não fui para as frases anteriores, porque eu comecei hoje no estudo e pensei, vou fazer essas frases. Ainda, episódio 11 com a Luciana, a que chamou mais atenção é: quando a gente é professor, é a melhor versão de nós mesmos. Eu Acho que adorei. esse é um assunto que a gente pode, né, dar continuidade às pedagogias, o ensino, várias vezes aparece aqui, e é inesgotável, né? Inesgotável a gente falar sobre o Inesgotável. ensinar, o que se transmite. A outra frase é: apesar de tudo, eu tenho otimismo. Achei essa muito boa, porque acho que desponta também a relação do humor que vem depois, né, com a gente mais relaxada, assim. Vem depois a gente querendo falar mesmo do humor, porque a Luciana apontou isso. Apesar de tudo, tem otimismo. Tava no início de 2021, a gente achou que ia voltar tudo, né, que o ano ia mudar e começar tudo novo. E não era bem assim, a pandemia tava força total, né? Veio a pior fase logo depois disso, né? Que foi abril de 2021. Então, muito forte a gente pensar nisso, né? Pensar nessa que tom que a gente estava falando e mesmo assim querendo trazer um humor, uma vibração de vida, assim, né? Na conversa mesmo. Episódio 12, que aí já é com a Carol, né? Duas frases que eu achei tão legal que ela estava falando do trabalho, chão, né? Da obra que ela fez, e daí ela fala transgredir o não o tempo todo, transgredir o chão o tempo todo. Achei tão significativo também isso, eu acho que para gente que estava nesse momento também da pandemia muito forte, eu acho que isso foi um bálsamo, assim, ouvir isso, né? E a outra coisa que desponta já também lá pro Eric Leite, ela falou sobre inquietude, ela vem porque você não está quieto. Quando a gente não sabe silenciar, é aí que mora a inquietude. Já nessa cosmovisão, né? Aí, episódio 13, com a Bia Figueiredo, a questão da sustentabilidade, né? Que eu agora ouço com sustentabilidade, mas a gente queria falar sobre processos de dança relacionado com a natureza, né? Então, De ela fala ambiente, né? de ambiente. Ela fala do ecofeminismo e esse lugar da mulher a partir de um cansaço com o humano. Achei forte isso. Não lembro mais ou menos direito a frase, por que surgiu essa frase, mas achei forte reler ali nos nossos documentos. E toda essa discussão que vem também desde o Caliban e a bruxa, né, de aproximar a mulher da natureza, o que essa ideia patriarcal, mercantilista, colonizatória precisou desvalorizar para poder explorar, né, e dar origem a esse mundo que a gente vive hoje. É forte lembrar da potência que é esse encontro mulher-natureza. Sim, que é humanamente cansativo, né? Sustentar um lugar de mulher é forte. Desvalorizada. Olha, esse é um outro tema que eu gostaria de vendo assim o quanto que a gente contornou e depois salta novamente a como ser sustentável na dança. Você teve algum momento que você falou, não, te marca assim, vou trabalhar com isso. Ou você foi indo, ou vou Não, sobreviver disso. fui indo.
é uma profissão, o dinheiro entrou, ganhou algum cachê e aquilo foi reconhecimento. Não sei, eu acho que eu não me recordo de ter uma consciência, assim, de que isso era uma profissão e eu ia sobreviver disso. A crise vem toda aí. Quando eu comecei a pensar sobre profissão, eu falei, gente, eu não tenho, então eu vou fazer o quê? Vou estudar, vou dar aula vou dar aula. Tipo, a profissão, a dança nunca foi um lugar de profissão para mim. Embora eu viva de dança há 20 anos. E essa questão de que a profissão fica sempre num lugar de sobrevivência, porque você tem a competência, tem a habilidade, tem a técnica, tem o conhecimento. Não, tá sempre num lugar de se reinventar para sobreviver daquilo que você já sabe fazer. De ter que sempre provar que você é capaz de fazer tal coisa que você aprendeu, né? Então não fica num lugar de estou trabalhando com isso, porque não sei se isso é só para mim, assim, né? Mas eu sinto que a gente está sempre... Pensando nesse lugar da mulher no mundo, né? Assim, eu já tive em lugares que se consideram um topo de carreira dentro da nossa área, né? Por exemplo, coordenar uma escola pública de dança dentro da maior estrutura do estado, da cidade. E o nível de salário é o equivalente a um estagiário de administração, de direito, de engenharia. Então, um salário topo de carreira nesse lugar é um estagiário de um mundo, como chama? Corporativo. E aí isso é muito louco, né? Porque aí pensa assim, geralmente é uma profissão, não que só tenha mulheres, mas é uma maioria de mulher. Quanta mulher aqui não é mãe solo, não vai sustentar uma família inteira, né? Então, do que a gente está falando? De uma precarização da vida, né? Muito grande. Sei lá, sei também é um olhar tendencioso meu, mas eu tenho esse estudo da história, mesmo as mais famosas, né? Mesmo a Martha Graham, você encontra assim nas biografias, e ela morreu sozinha e alcoólatra, e ela morreu sozinha e alcoólatra. E, bom, falando da dança brasileira, a gente vai vendo várias artistas que, num lugar de ser esquecida mesmo, né? Que aí eu acho que vai em direção ao etarismo também, né? Tipo, chega um momento da carreira que você é esquecida, que a tua aula já não é valorizada, tudo que você construiu antes as gerações novas não conhecem. É duro, né? Ai, como tornar isso sustentável e eu acho que como ter mais trabalhos como Cinco Danças que emergem essa questão de uma forma tão digna, né? E assim, você falou das Cinco Danças na perspectiva da cena, com certeza, mas aí puxando o gancho para a coisa do professor, tenho já percebido isso, eu nem sou tão velha, que é, às vezes, nesse campo da dança, a ideia de um professor como aquele que performa bem, né? Então, você, para ser um bom professor, tem que fazer as coisas bem. Vai ter um momento que seu corpo não vai mais fazer como uma pessoa de 20 anos faz. E aí, eu fico pensando, no balé eu acho que ainda existe um respeito, né, por conta de toda a história de um professor mais velho, que já não demonstra, mas tem uma autoridade de saber. Hierarquia, né? Nossa, no campo da dança contemporânea isso é muito cruel. Você já não demonstra, você já não dança, você já não se respeita, e aí isso é duro também, né? Então, daí no episódio 14 vem o Eric Leite, que eu acho que foi bem marcante para nós duas, assim, né, com a Luciana Navarro. E eu gostei muito, foi difícil escolher, mas eu escolhi fazer da queda um passo de dança, que não é uma frase dele, mas que ele trouxe, que eu achei linda a gentileza de trazer essa frase de uma maneira poética e que a gente estava muito se perguntando sobre a queda, né? E o corpo é um lugar que a gente experiencia a vida. Essas duas frases que chamou atenção. O Larry que abre esse lugar assim do corpo, né? Aí o corpo tem essa perspectiva de que conecta a dança com outros mundos, com o mundo da saúde, com o mundo do esporte, com o mundo da filosofia. É muito bom lembrar dessa amplitude, né? Aí no episódio 15 com a Yáscara, eu acho que, sem sombra de dúvida, foi a frase que ela falou do relato, né? Vocês colocaram minha dor na pista. Essa foi, assim, um soco, né? Lindíssimo. Daquela comissão de frente, né? Aí depois veio o Robson, no episódio 16, e que ele falou: pertencer a algum lugar,
ser acolhido por uma comunidade é muito além do trabalho. Isso me marcou muito os perrengues também, dele contando aquela coisa do segredo, que você às vezes fica sabendo na hora o que vai acontecer na avenida, e que isso traz muito perrengue. Tem a frase, a frase que eu não marquei, mas fiquei na dúvida, que é tudo por um segredo. Aí a Letícia Rodrigues, 17, que foi tão incrível, que eu acho que a gente pode adentrar muito mais esse corpus, a gordofobia, os corpos diferentes. Saúde mental. E essa questão, já veio essa... Quem que falou também depois do hackear? A Rúbia, né? Falou do hackear, ambientes de... Por mais transgressores que possam parecer, ainda existem códigos e coisas que limitam, né? Que acabam limitando. Então, como hackear esses ambientes que, por mais que ditam alguma liberdade, alguma coisa, mas tem ali suas arestas. Assim. Então, ela falou, tem uma frase que é: a dança conecta muito mais você com você mesmo do que um discurso. Achei lindo isso. É uma autorização também, né? Que a gente vem falando muito, quem pode dançar, quando que a gente dança, quando alguém legitima que a gente dança, ou a dança socialmente está na nossa vida, ou a gente foi sendo treinado a colocar a dança na nossa vida de uma maneira que ditaram que fosse, né? Então, essa frase é muito bonita, que a dança conecta muito mais você com você mesmo. Aí vem a Gladys, que também foi difícil escolher, no episódio 18. Achei linda essa. Às vezes a gente tá rindo e o outro olho tá chorando. Nossa, essa é totalmente a vida com as contradições, né? Que ela tem. E essa questão, né, que a gente falou muito, que o humor, ele é a única alternativa quando a tragédia já tá ali, né? Você não tem escape, né? Chegou ali. O que você faz? Ou você acaba de viver, ou você transcende aquela história ali, aquela tragédia que você está vivendo e ri de si mesmo, né? Eu tenho pensado muito sobre isso do humor, porque acho que é uma coisa que me sustenta muito. Eu tô o tempo inteiro, né, conectada com o universo é que eu sou de um humor meio esquisito, um humor mais sarcástico, mas eu tô o tempo inteiro conectada com esse riso, né? E aí eu tenho um grande amigo que é palhaço, e aí ele tem esse tom ligeiro, né, de estar sempre realmente fazendo piada e um senso de humor muito apurado. Mas outro dia a gente parou e começou a ter uma conversa mais longa, assim, e aí eu fui percebendo a capacidade que ele tem de ler o mundo, de ter uma análise crítica e o quanto cada piada vem, assim, numa profundidade, só que a piada, ela é leve, né? E acho que a gente já falou isso de outro episódio também, assim, para suportar essa densidade, ele tem que vir num lugar... Eu falei, que inteligência, isso é uma inteligência. Extremo oposto para poder dar a volta. Isso é uma inteligência. É uma habilidade, né, de estender qual é o peso daquilo para mostrar a leveza. O episódio 19, com a Sônia, veio... Ai, gente, muito amor esse episódio. Uhum. Ela falou, né, encontrava na dança a possibilidade de me rebelar. E a frase, primeiro acha, depois procura. Nossa, essa frase é muito boa, essa tem que ter nos planners total. É o da 20, daí é o da Cíntia Nápoles. Eu achei que ia ter a Cíntia. Mas tá certo, até 19. Que a Cíntia vem agora. É, curioso, não é? Porque no Mercúrio retrógrado, ó, retrógrado. Incrível. Desbravadora da dança. Olha que legal. Coincidência, outra coisa que constelou, né? Não foi vai ter que ir pro ar agora. Segunda. Muito que bom. Tudo, hein? Que demais essa ideia das frases, Ju. Viu? Será Amei. que vai dar certo? Vamos ver como é que vai ser a aceitação dos planners e caderninhos. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente.
ladeirabausch@gmail.com. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Ê, mas que linda! Oi, você? Também, esse Tão, friozinho. sim, tão poderosa. Olha ela. Uhum. Bem, você já fez, né, a apresentação no Ladeira, mas Já quem sabe fiz. tenha uma outra forma de se apresentar após os cinco danças, que eu acho que foi. Ah, acho que a gente está sempre em transformação, né? Eu e a Paula, a gente está fazendo uma retrospectiva, a gente chegou ao 91 episódios, e Nossa. aí, e aí a gente está fazendo cada episódio até os 100. A gente está Hum, fazendo uma retrospectiva, assim, de cada tema levantado em cada episódio que a gente gravou. E a gente está vendo, Uhum. assim, quanto que a gente tem se transformado, aprendido a ouvir, aprendido a escutar assuntos e temas que emergem, né, dessas conversas e de tantos artistas que a gente está se dispondo a ouvir e esses artistas estão se dispondo a falar também, né, a levantar Uhum. questões. Então, acho que isso pode ser um mood que a gente vai conversar talvez hoje nesses momentos e fases, né? Você acha que é uma das. Acho que é a segunda pessoa que vem conversar pela segunda vez no É? Ladeira. Aham. Que legal. Mas é de outra coisa, né? Porque a primeira vez que eu falei, não tinha nem ideia dos cinco danças e é um outro momento mesmo. Sim. Foi, foi uma experiência bem desafiadora, bem um começo, né? Um começo. Eu Aham. fazer coisas que eu não sei fazer, né? Que eu me senti principiante. É muito lindo isso, muito bom. Então, bora. Quem é a Cíntia Olha, hoje hum, na Ladeira? olha, eu não sei dizer quem sou eu hoje, né? Porque cada dia é uma experiência, cada dia é um momento e eu acho assim, sabe, que eu tenho me colocado muito para a novidade do dia que chega, sabe? Qual é a de hoje? Qual é a de. Então, ontem, por exemplo, eu tive uma experiência completamente nova também. Eu fiz parte de uma performance de moda e uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, é outra presença. Putz, mas eu estou achando tão legal, sabe, esses desafios, essas coisas assim. Isso eu acho que é legal para todo mundo, mas eu vou te dizer que é muito especial nos meus 61 anos, entende? Você se sentir principiando, você se sentir iniciando uma coisa que eu não domino, então você se coloca na beira do abismo todos os dias, assim. Isso para mim tem sido muito legal. E nos cinco danças isso foi de uma intensidade gritante, assim, né? Porque foram muitos aspectos que me colocaram nesse lugar de abismo, de como fazer, nunca fiz isso, nunca lidei com isso, e foi muito incrível, assim, é um impulso de vida, né? É como se alguém te empurrasse assim, e você, bora, vamos. Não tem um conhecimento, um pré-conhecimento da coisa. Quer dizer, eu acho que um tanto a gente tem, né? A gente tem uma presença assim que essa própria disposição para o desafio, eu acho que isso já é uma coisa assim que te acompanha ou não te acompanha, né? E eu sinto que a minha vida sempre me colocou nisso, assim, eu tenho isso, eu gosto disso, assim, sabe, de desafios, de lidar com isso, lidar com o novo, isso me dá um fôlego.
E, e para mim, e o Cinco Danças foi incrível, assim, eu tive muitas resistências, assim, de não saber, puxa, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer isso. E o Fernando, com tanta generosidade, sabe, com tanto amor, assim, ele ele foi acolhendo as fragilidades, isso que foi muito bonito, assim, sabe? Dele acolher as fragilidades a ponto de eu não sentir problema assim com as minhas fragilidades. Ok, então eu levo isso para a cena, porque não é outra pessoa que vai estar em cena, sou eu. Sou eu com as minhas fragilidades, com o meu tremor, com os meus sustos e as minhas alegrias de estar naquele lugar, né? E foi muito legal porque ele acolheu muito isso assim. E tá do lado daquelas meninas que Maravilhosa. isso foi demais. Isso foi demais assim, sabe? O bastidor, as coxias assim já era, né? A grande experiência assim, o nosso reencontro nesse lugar, né? Performativo, nesse lugar de vida mesmo, de da gente se abrir, da gente se expor. Foi um reencontro, foi muito bacana, assim. Mais do que bacana, né? Foi mágico, foi Hum. bem mágico, assim. Eu tinha sentado perto da Débora de Lara e ela já dancei com 4 delas. Ela também estava É, junto lá, assim, já estava, né? A plateia estava toda comovida também, e mobilizada a contemplar, prestigiar. É, foi um momento incrível mesmo. eu fiquei muito feliz assim com o público, muito, muito, porque uma das minhas crises grandes, assim, das minhas dúvidas e crises era que minha arte interessa, sabe? Assim, eu me coloquei muito em xeque, assim, muito assim. O que interessa? O que minha dança interessa pro outro nesse momento que a gente está vivendo um caos, sabe? Eu não queria ficar é, num conto de fadas ou assim uma coisa bonita e pô, mas a gente está tão, né? Nossa, a gente está num lugar e num momento assim que é uma volta, assim, a gente precisa menos, é silenciar, é prestar atenção em outras coisas. Então, eu me coloquei muito em xeque, sabe? Eu fiquei muito em crise. O que é que eu vou falar de dança e dançar? E eu fui entendendo, sabe, Ju? Eu fui entendendo isso, assim. Mais uma vez, o Fer foi muito importante, assim, para eu entender que não era não tinha superficialidade nenhuma, sabe? Que era uma coisa que era muito além disso. E daí eu fui criando força assim, quando eu fui entendendo que era importante, que Hum. a gente não está distante da nossa arte e que a gente, para você ter um lugar político, você não precisa falar de política, o que é, né, política partidária, você não precisa estar nesse lugar para você ter um lugar político, você precisa estar assim presente, consciente, com desejo de ampliar o olhar, sabe, para não ficar focado e fixado assim só nesses aspectos. Então, é como se mostrasse um outro lado do cubo também, sabe? É como redimensionar o momento, redimensionar a vida. E aí eu fui gostando, assim, sabe, de me sentir política, porque eu estava falando de uma coisa muito importante, e nesse momento e com esse corpo que, né, que aí já traz uma história, né? 61 anos e 39, 40 como bailarina profissional, mais do que isso como professora, porque eu comecei a dar aula lá em São Paulo e tal. Quer dizer, é muita coisa, né? Daí eu só me joguei no abismo e fui.
Sabe que, bom, agora eu vou tentar fazer uma volta aqui para partilhar contigo o quanto importante foi para mim, assim, e reverberou muitas coisas, até no eco do fato de prestigiar vocês, né? Depois a gente conversou com a Cíntia Cunifas, com a Rose, com a Mônica. E ouvindo toda essa importância para cada uma, o lugar de cada uma e o lugar de todas naquele evento, assim, né? Naquele marco Uhum, que a gente brincou de falar. Quando você começou a tua cena, já nos primeiros segundos, eu já abalei, assim, já com o meu corpo vibrou. E eu fui para um lugar onde acho que eu fui parando de dançar e eu começava a ouvir muito as pessoas falarem de dança. E eu achei que eu estava com essa questão de o quanto a voz e a descrição de um movimento acessa, né? E aí a gente no uhum, Ladeira tem movido isso também, né? O descrever, o quanto relevante é isso, assim, o quanto conecta e é importante esse falar do movimento, falar, né, dos uhum, gestos, da construção, de aproximar passo a passo o processo de como estar vivo também, né, como estar uhum. construindo o gesto. Então, ali para mim, assim, eu fechei o olho e te segui dançando comigo, de olhos fechados e contigo na tua voz, assim. Que E legal. foi lindíssimo, porque eu falei, puxa, acho que você concentrou ali uma grande importância, e acho que ouvindo você falar agora do teu movimento em perceber, em se questionar também se aquilo era importante, né, da importância, qual que era o teu papel, o que que você fazia, e que acho que isso foi realmente muito profundo, assim, de realmente você estava politicamente ali realizando Uhum, uma ação muito importante, assim, aproximando as pessoas da essência de um gesto, da essência humana de construir, né, um gesto no mundo, assim. Então eu agradeço muito, porque a partir dali eu fui para um outro lugar nas conversas, assim, desse lugar de não é se apropriar, você fala, ah, eu não sei o que eu estou fazendo, sempre se questionando. Aí eu, ouvindo todas vocês, assim, que eu admiro, que eu tenho como referência, esse lugar da dança que sempre a gente está se questionando se está pronta, se tá à altura, se está sabendo o que está fazendo, né? E eu me pergunto muito sobre esse lugar, se é nosso, se é individual, ou se é muito da dança, assim, ou da arte, né? Esse lugar uhum. dessa crise. Eu sinto que é um pouco do artista, né? Porque a gente vive numa areia movediça, parece assim, né? Pisando não num solo firme, a gente pisa em areia movediça, a gente arrisca, os nossos sonhos, nossos desejos, né? Que a gente traz para a arte, para trocar com o outro, assim. A gente também tem dúvidas e a gente leva isso na nossa arte. E a gente tem crises, a gente leva isso para a nossa arte. Nem sempre a gente leva uma certeza ou é a nossa forma de viver em poesia, em estado de poesia, né? Eu acho que é isso, é o olhar e ver a arte naquilo. E a arte não é só o belo da arte, não é só essa beleza tradicional, né? Essa beleza bela. É também, eu acho que também tem espaço para tudo. Mas eu acho que o bonito é isso, é o estado de poesia, né? Você abrir frestas assim para uma nova possibilidade de enxergar, uma nova possibilidade de viver. Mas é tudo assim, não existe uma certeza de nada, né? Eu acho que é por isso que a gente tem esse lugar tão poroso, não é nada tão fechado, né? E é muito legal quando você se coloca nesse lugar. Você sabe que antes de eu entrar em cena, porque eu tinha
texto de 16 minutos. Era um texto que é do Tim Ingold, né, um antropólogo, quer dizer, o conceito dele, o olhar dele, e aquilo passou pela mão do Fer, porque era um texto de leitura, né? E aquilo passou para minha boca, né? Para o meu corpo. Mas eu não transformei o texto assim, nem no conceito dele, nem na ordem dele. Ele estava lá, né? Cara, entrar em cena, uma coisa assim, eu tive que entender como é que estuda um texto, como é que fala um texto, como é que faz do texto, como é que faz o texto ser meu, tudo isso, porque a minha prática, a minha experiência é com a dança. Eu não vou nem dizer com o corpo, porque fala é corpo, né? Mas era com o movimento, não com a fala. Então eu entrei numa crise danada, assim, sabe? Não sei fazer, vou ficar afônica, porque eu tinha muito problema de nervoso, pega na minha garganta, eu fico afônica, eu tenho rinite, e daí o nervoso, tudo isso, assim, são fragilidades, né? Eu tremo muito. E eu falei, cara, o que que eu vou fazer, né? Eu vou ficar afônica. O Fer foi acolhendo isso tudo, até o momento assim que eu entrava em cena e a única coisa que eu me concentrava numa presença consciente, sincera, e é isso que eu sei fazer e é isso que eu tenho para dar. E todo dia eu me concentrava nisso, sabe? Assim, de ser sincera, de ser justa comigo e com o público, de ter é, muita consciência da minha presença, que lugar que eu tô. Daí foi muito legal, assim, porque daí eu me senti eu fazendo aquilo, né? Então não tem problema se não tiver legal isso, se não tiver. Eu queria realmente, chegou um momento que eu queria realmente falar aquilo para o público, que aquilo era muito meu. Sabe, quando eu descobri que aquilo era muito meu e que eu passei uma vida querendo falar isso, eu passei uma vida querendo falar de habilidade técnica, que existe ar, que existe movimento, existe presença na habilidade técnica, na repetição, que eu passei uma vida querendo falar isso. Então foi tão importante, Ju, foi tão importante eu assumir a minha admiração pela técnica clássica, que eu passei tanto tempo meio que para ser aceita, para ser incluída em editais, para ser incluída no meio das minhas amigas, de uma galera assim que eu gosto e que eu admiro. Eu tinha essa sensação de ter que me reinventar, e eu, caraca, mas sabe, isso é história, tá no meu corpo. Eu comecei com 6 anos de idade a dançar. E, e nunca parei, nunca parei. Então, por que que eu tenho que fingir, né? E foi muito legal, assim, sabe? Poder assumir, até nas oficinas de contrapartidas, assim, eu falei para o Fer, eu falei, eu quero dar aula de clássico. E ele falou, ok, né? E daí não cabia dentro, não cabia na Casa Hoffman, porque não tinha barro, o chão era duro. Eu falei assim, então não vai ser na Casa Hoffman, porque tem as suas especificidades. O chão tem que ser gostoso, porque eles têm saltos, tem que, bom, e foi muito legal assim assumir isso, assumir a minha história e assumir quem sou eu, e aí eu me apaixonei por falar isso para o público, sabe? Foi nesse momento que eu me apaixonei e até o último movimento da minha parte, né, da minha partitura lá, o último movimento, assim, um dia eu falei para o Fê, falei, sabe o que eu sinto? Eu me emocionava muito nesse movimento, que eu fazia uma queda, assim, e voltava, né? Eu falava, eu sinto que é como uma experiência de cair num abismo, só que em vez de cair, experimenta um voo, sabe? Você vivencia um voo. Você se joga no abismo e experiencia um voo.
não uma queda. Daí eu fiquei com essa imagem, assim, eu levei essa imagem para a última ceninha, né, para o último momento da minha cena. E foi incrível, assim. Bem, aqui já desponta então duas frentes que eu quero seguir, mas que eu acho que a primeira pode seguir pelo texto. A Paula não pôde estar com a gente hoje. Aí a gente segue com essa primeira pergunta dela. Olá, Cíntia, tudo bem? Aqui é Paula. Queria dizer que eu ouvi falar muito dos Cinco Danças, não pude estar em Curitiba para assistir, mas fiquei muito curiosa sobre o teu solo em específico, pois me contaram que você lê um texto, você fala um texto em cena. E a minha curiosidade é sobre que trabalho é esse, né, de trazer a palavra como um movimento quando se está em cena. Da onde surge esse interesse? Primeiro que eu acho que o universo me ouviu, né? É um desejo que um dia me despertou isso, mas muito antes dos Cinco Danças, assim, né? Eu que vontade de experimentar a expressão da voz também, sabe? O movimento da voz, da fala. E eu tinha essa curiosidade, assim, de, de criar a mesma, de ter a mesma força, assim, do meu o movimento do meu corpo todo, e eu queria experimentar isso, sabe? Queria falar, queria ter esse desafio, assim, mas isso há muito tempo atrás. Daí ele me convidou, o Sérgio Brito, falecido, né, o ator, ele me convidou para fazer essa oficina. E só tinha uma galera bam, assim, sabe? Tinha putz, eu não vou nem me lembrar o nome dele, um que está na Globo agora. Uma galera, assim, atores, né? E eu metida lá no meio. Eu sei que eu fiquei tão apavorada, assim, com o texto, tudo, eu fiquei afônica total, perdi a voz e tal. Então eu sabia que eu tinha esse problema, assim, do nervoso inibir minha voz, a minha fala, né? Aí passou tal, e quando o Fer convidou para fazer os Cinco Danças, e eu toda assim, né, já pensando, nossa, o que que eu vou fazer? E fazia uns movimentos assim, louca, né, querendo dançar e tal. Daí o primeiro encontro nosso, ele me deu o texto para ler. Era um texto de 15 páginas, sei lá. E eu li assim, primeira leitura, assim, tirei pouca coisa, né? Falei, nossa, que incrível esse livro, né? Esse texto fala de habilidade técnica, mas eu não saquei tudo, assim, né? Que era um texto meio cabeçudão, assim. Ele só me deu esse para ler, só para a gente se soltar um pouco. Não sei o que lá. Chegou no outro dia de ensaio, pum, me deu o texto. Aí me deu, e ele sempre me dava o texto, né? Aí ele, Cíntia, estuda essa parte do texto. Eu, como? Eu falei, você tá louco? E daí eu fiquei numa resistência, assim, sabe? Eu falando, Fê, você tá louco? Eu não consigo falar, não é a minha, não sei fazer. Para que isso, né? Vai estragar o teu trabalho. E eu, não quero. Ele falou, tá bom, então dança. Daí eu dançava. Aí no dia seguinte o texto. E daí foi indo, e ele foi reduzindo o texto e tal, e eu sempre na luta, assim, mas no meu íntimo, eu falava, gente, sabe, é incrível isso, é incrível. Eu não tenho nada a perder, né? Não tenho nada a perder, porque eu não preciso provar nada para ninguém, eu só preciso me apaixonar por isso, e acreditar e confiar. E o Fer falava, né? Confia, confia. A hora que eu abracei o negócio assim, eu parecia a louca, como é que ele me chamava, da louca do batel, porque eu não sabia como estudar texto, né?
E então eu fiz de todas as maneiras, assim. Eu ia daqui da minha casa, eu moro perto da Praça da Espanha. Eu ia a pé até a Quatro Ventos, dá 45 minutos, 40 minutos. Eu ia a pé falando o Falando texto. Louca, ainda bem que era a época de demais. máscara, daí eu ia falando. Então, eu estudei dessa maneira, eu gravava e me ouvia, eu me filmava, eu escrevia o texto, eu fui testando maneiras de ficar íntima com o texto, com as minhas palavras, botar isso na minha boca e eu falava para o Fer, eu falava, eu não faço ideia do que eu estou fazendo, eu não tenho parâmetro nenhum, sabe? Quando eu danço, eu sei quando tem uma coisa que está frágil, quando tem outra que tem mais potência e tal, né? Eu falei, eu não faço ideia. Ele falou, ótimo, não faça ideia. Não faça porque você está falando e como se você estivesse conversando, sem técnica, sem preocupação com projeção, sem nada, né? E foi assim, eu não pensei em absolutamente nada, assim, sabe, no um sotaquezinho, assim, eu falo ti, eu falo di, mas Foi assim. não tive, nem liguei para nada, assim, eu falei, mas sou eu falando e daí foi maravilhoso, assim, porque tremia muito, Ju. Cada dia, assim, eu tinha sabe, uma coisa assim, eu tremo, tremo, tremo. Eu falei, eu não posso segurar microfone, não posso segurar papel, nada, porque eu tremo muito. Hum. Não, então tinha que dar conta da minha mão tremendo. Mas era um prazer tão grande, que quando eu terminava a minha cena eu chorava todos os dias, assim, mas chorava de alma lavada, sabe? Assim, Então, falar para mim foi isso. Primeiro que foi essa sensação mesmo de me jogar no abismo e voar, porque teve uma leveza assim de não ter obrigação nenhuma e uma leveza porque é muito diferente estar em cena agora. Nessa altura da vida é muito diferente estar em cena, eu não tenho que provar nada, eu não tenho que garantir nada, eu tenho que ser honesta e então tem uma leveza, mesmo no nervoso, mesmo sabe, as borboletinhas batendo no estômago assim, na barriga, mas tem uma leveza, mas tem um risco de estar em cena, né? Você está exposto, você está nu assim, né? Eu sentia isso. Cada dia eu me jogava no abismo e voava. Eu senti isso todos os dias. Fernando danado, hein? Foi insistência, então, Danado. que chegou esse texto. Que ótimo, já foi ali um presente, né? A imagem que É. fica muito para mim, sabe, quando eu tenho esse imaginário, essa poética do figurino, né? Que você vai, tem o figurinista, tem uma personagem, tem todo um enredo por trás, tem todo, tira a medida, vai, ajusta, experimenta, prova, faz um reajuste, não sei o quê, né? Até a estreia. A sensação que eu tive é que esse texto foi assim, colocado, assim, sabe? Foi costurado, foi moldado para te vestir, assim, Que sabe? delícia. Vestiu, assim, Sei. caiu E muito um, bem. e um respeito, né? É, muito lindo. Respeito. Uma coisa que chama atenção também, que era quando eu falei que abriram duas coisas da tua fala, duas frentes, é esse lugar para mim que ficou quando eu falo que não se apropria, né? Então, quando eu falei que eu te ouvi, então eu fiquei muito nesse lugar de quantas vezes a gente só aceita que dança quando alguém fala, ou que você tá bem quando alguém legitima o que você tá fazendo, né? Eu sinto que na Uhum. dança tem muito essa carga de que a gente aceita, ou pelo menos para mim, vejo na minha trajetória que eu me entendo como danço quando alguém legitimou isso, como, né, que eu tô dançando quando alguém legitima Uhum. isso.
depois, quando eu te ouvi, eu falei, opa, então. E quando eu falei, eu acho que eu só danço quando eu ouço o outro. Daí eu falei, mas será isso mesmo? Daí eu entrei num abismo meu, assim, de tipo, não, talvez eu só acredito que eu dance quando eu ouço o outro. Não, nos últimos episódios com a Rúbia, eu falei disso, assim, o quanto que é, falaram, quando eu comecei a trabalhar com obragem e comecei a falar em cena, e para mim estava dançando. Mas eu falava, Uhum, falava, uhum. e eu não era atriz, até tentei tirar DRT de atriz, mas eu não conseguia. E eu ouvia muitas pessoas falarem assim, é uma bailarina que fala. E aí hoje, no Ladeira, eu me sinto que eu me tornei a bailarina que fala. Bailarina que fala. Que ótimo, né? Então, essa volta que a gente faz, né, às vezes nega, não tem como escapar dos afetos que a gente tem na vida, ou de querer negar o que a gente quer que o outro reconheça a nossa dança, ou querer que ouvir a dança do outro para poder sentir em você, né, que está dançando de alguma forma o outro em você, ou se tornar aquilo que falaram da gente, assim, né? Então, essa era uma outra Uhum. coisa que eu queria tomar o rumo da nossa conversa. Pronto. Aí, melhor, porque eu já tava, uma hora que deu um branco, assim, eu vendo o reloginho ali, já fiquei. Uhum. Mas daí aí você vai, Uhum. Mas a acho gente que vai agora, mais fechando. 40 minutos, a gente consegue, né? Para não É. ficar tão extenso. Uhum. Mas voltando, então, recuperando, é, se você sente isso também, se tem algo que você hoje, acho que você falou sutilmente, assim, mas se tem algo que hoje você atravessou, que te atravessou, e hoje você falou do texto, né? Que se você sempre quis falar algo de admitir a dança clássica, de se assumir nesse lugar. Você falou dessa tentativa de sempre se reinventar, né? É, sabe o que eu sinto assim? Não é nem o se reinventar, né? É uma é um estar, é um se sentir principiante, sabe? Isso eu acho que tem um frescor assim muito positivo assim pelo menos para mim, sabe? Eu senti que eu não domino isso, eu não arraso nisso. Então, aí, sabe, de estar nesse lugar assim de não ser a dona do negócio assim. Isso é uma coisa, né? Que me interessa muito estar num lugar igual a todo mundo e descobrindo como é que lida, como é que mexe, como é que faz, né? E a coisa de falar em cena, assim,
é um pouco além disso. Além de ser um grande desafio para mim, é porque é uma vontade assim de explorar as possibilidades todas de expressar, sabe? As possibilidades todas assim do meu corpo, de não usar a coisa tão fechada, sabe? Usar a técnica e tem muito a ver com o texto que eu falei, sabe? Que uma coisa vai te levando para outra, porque para você fazer aquilo todos os dias, para você renovar aquilo todos os dias, você tem que estar antenado em várias outras coisas, né? Então é isso, sabe? Qual é a minha potência máxima assim de expressão? Até onde eu posso? O que que eu aonde que eu consigo, qual o canal que eu consigo escutar e ser escutada e ser, né, tocar e ser tocada melhor. É falando, é escrevendo, é lendo, é dançando, qual é a maneira que eu consigo, né? Então é muito nisso, assim, sabe? Uma, é, como uma possibilidade de vida mesmo, assim, de vida, né? E daí você percebe assim que eu sou a mesma pessoa, né, em cena, fora de cena, e a gente repara que tudo isso, todos esses movimentos, eles vão mudando, te modificando tanto, te atualizando tanto, que a maneira de sair na rua e fazer uma caminhada, você enxerga coisas alguns anos atrás eu não olhava para aquilo, eu não enxergava aquilo, eu não enxergava uma planta da mesma maneira, eu não enxergava uma rachadura na parede da mesma maneira. Então, hoje em dia, isso é o estado de poesia, sabe? É de você olhar para aquilo e aquilo te abrir para mil possibilidades, assim, de escrever um texto, de escrever um haikai, de falar, de dançar, de uma partitura, de movimento, enfim. É esse o interesse, eu acho, sabe? Não de ser bom naquilo que você está fazendo, né? Que eu acho que tem a ver com isso que você falou da tua dança, sempre ter que passar o outro tem que legitimar. Daí chega uma hora que a leveza está exatamente aí, sabe? É uma leveza, mas não de superficialidade, né? Muito pelo contrário. É assim, não precisa, você não precisa ser bom, você não precisa ser foda naquilo que você está fazendo, sabe? Aquilo é, né? Aquilo é e aquilo abre um mundo assim. Tem o seu lugar, né? Aquilo já É, tem o seu lugar de existência, seu papel. Eu acho que agora abre para a próxima pergunta da Paula, que a gente pode ouvir. Outra pergunta que eu trago é sobre o estar em cena com outras bailarinas da mesma geração que a tua, que significado amplo, político, estético, poético, social, isso tem para você. então, e é muito incrível, assim, porque a gente já, né, a gente tem histórias juntas há muito tempo atrás. Quem eu fui um pouco mais próxima, assim, durante mais tempo foi a Rose, porque a Rose, ela deu aula no G2, né? Ela me moveu muitas coisas assim que eu não conhecia, que eu não, sabe? Ela me trouxe muita coisa. E antes disso, eu tive com a Marila e com a Cíntia num espetáculo que para mim foi um divisor de águas, que foi o Onde Nada Para, da Adriana Greco. Esse momento para mim foi um momento especial na minha vida. Foi em 1999, que foi uma curiosidade minha. Eu quis chamar Adriana Greco. Eu era bailarina do Balé Guaíra e eu tinha uma curiosidade muito grande. O que é isso? O que que é pesquisa? O que que é dança autoral? O que que é?
Eu não fazia ideia do que era isso. E um dia eu vi um trabalho da Adriana Greco no Festival de Teatro daqui. E eu falei, caramba, o que é isso, sabe? E foi quando eu quis chamar a Adriana Greco. E ela fez esse trabalho comigo, com a Cíntia Cunifas, com a Marília e com o Wilson Aguiar. E, Ju, para mim, esse momento foi um momento assim de amor e desespero, porque era aquilo, eu olhava aqueles corpos, né? Tanto da Adriana quanto dos três, da Marília, da Cíntia Cunifas e do Wilson. E eu falava, caramba, o que... E eu não achava aquilo em mim. Eu não achava aquilo em mim, né? Eu tinha um corpo que tinha a técnica clássica bem, né, bem incrustada assim, mas por outro lado, o meu desejo, a minha curiosidade era outra coisa, queria mais do que aquilo e eu não achava o caminho, sabe? Era uma coisa muito maluca, eu não achava o caminho. Então, a Cíntia e a Marila nesse momento, elas foram muito especiais assim, porque eu olhava aquilo e era uma referência e eu sofri horrores porque não cabia no meu corpo aquilo. E passado isso, e daí teve um momento que eu falei, né, dos editais, e daí eu comprava livros assim que eu queria saber como é que eu falo da minha dança, tudo isso que eu tive que aprender, sabe, para estar no lugar delas. Era maluco, assim, eu queria estar no lugar delas, entendeu? Com aquele corpo disponível. Daí, sabe quando você tem que ir para um extremo para poder. É como se eu tivesse que negar a minha história para chegar naquilo. Então, elas eram uma referência assim para mim. E passou tempo, assim, e eu comecei a perceber que eu não precisava negar nada, que eu precisava acomodar as coisas no meu corpo, sabe? Que eu tinha desejo daquilo, que eu precisava acomodar, que eu precisava me atirar, que eu precisava e que não tinha ser igual, ser nada. Eu tinha uma outra história e daí eu comecei a me respeitar mais, comecei a entender qual que era a minha, tal. Mas foi muito. E daí cada uma tomou um rumo na vida, né? Uma foi dar aula, outra foi não sei o quê, e eu segui dançando na companhia. É, eu fui aqui, eu acho que teve um tempo maior em companhia, ou a única, não sei, né? E depois, quando a gente se encontra agora, eu percebi que no mesmo momento que elas eram uma referência para mim, que eu queria estar naquele lugar, eu era para algumas delas, entendeu? Que elas queriam dançar como eu. E eu falei, que maluco, né, gente? A gente está aqui agora, nós cinco, assim, daí o que a gente sentiu assim uma tranquilidade de cada uma ter o seu lugar, tá tudo muito bem acomodado, sabe? E com uma liberdade de falar, de visitar o jeito do outro fazer. Falei, caraca, viva a maturidade, né? Que você Exato. então foi tão lindo, sabe? Foi tão lindo a gente, porque daí só sobra o bom da coisa, sabe? Então da gente se admirar muito, era uma alegria naquela coxia assim, sabe? Um amor, um carinho assim, não teve uma nada. Foi uma coisa assim, Impecável. era lindo, sabe? Uma olhar para a outra antes de entrar em cena e verdadeira, sabe? Mesmo, assim, uma coisa que eu falei, meu Deus, né? Você passa uma vida para sentir que, nossa, é tão mais amoroso entrar em cena, sabe? É tão mais amoroso ser... E foi muito incrível, assim, estar Isso com tem, elas. tem tanto a aprender, né? Eu acho que no cenário artístico hoje, assim, tem muito a aprender com isso, o quanto que uma carreira que se constrói, né, num processo, em crises, com
com consistência, né, com altos e baixos, vem Uhum. mostrar, né, que a arte está aí para ser vivida mesmo, né? E quando você tem, porque eu senti isso assim, pô, vocês estavam lá, realmente, quem não quer estar em cena dançando? Não para provar, para poder se sobreviver, né? Porque a gente tem muito essa questão de estar fazendo arte para poder sobreviver também, porque fica muito junto isso, né? Muito É. muito próximo à questão de é isso que eu sei fazer, é disso que eu quero viver, e isso fica latente o tempo todo. E E quando daí você vocês tem que ficar estavam. provando, né? Você Exato. tem que ficar conquistando o teu espaço diariamente. Essa é a leveza, sabe, Ju? Essa é a leveza assim que eu acho que rolou e que foi lindo demais, mesmo assim, sem é muito sincero dizer isso, Uhum. sabe? Que foi lindo e respeitar a maneira de cada uma estar no antes, sabe? No como se aquece, do que precisa, precisa de silêncio, precisa do outro, precisa da solidão. Bonito, bonito, bonito. Assim, foi para mim foi, sabe assim, valeu, já valeu. Uhum. Trabalho de respeito mesmo. Foi um presente assim de fim de carreira que eu digo, não é fim de carreira de um jeito negativo, não. Sim. É assim, ó, passei uma vida Uhum. desejando entrar em cena e uma coisa que eu sempre falava e agora eu senti assim, senti no meu corpo, né? Que a arte não tem a ver com egos inflados, a arte não tem a ver com um lugar, com um ambiente frio, estéril, outra coisa, e não precisa disso. Não, a arte é um lugar poroso, é um lugar, né, um estado mesmo de poesia. E isso você precisa de amor, precisa de permissão assim do outro, aceitação, acolhimento. E foi tudo isso que rolou, sabe, nesse. Bem, Cíntia, eu acho que a gente precisa ir se encaminhando para o final. Uhum. Então, eu já vou deixar desde já. Nossa, que conversa gostosa, que delícia que poder te ouvir pós cinco danças. Não dá para ser muito objetiva, né? Porque Não, mas não, é não, ladeira é para isso mesmo, uma é, ladeira movediça hoje contigo. é, Para esse, a gente tem aquele quadro, né, de audiodescrever, e não sei se você tem, você falou muito do estado de poesia, veio muito a música do Chico César, o estado de poesia, eu é, amo muito, que pode aí ficar uma dica, Bausch, para os nossos ouvintes, ouvir uhum. depois. E Eu se amo você, também. e se você gostaria de, não sei, se você gostaria de trazer o texto, um trecho do texto do Tim Ingold, se está contigo aí, ou se você gostaria de nos encaminhar para uma audiodescrição desse momento que você vai para o abismo. Do texto eu não consigo. Uhum. Ele está todo na minha língua, mas não consigo pegar um trecho assim. Eu acho que não faz muito sentido, não, sabe? Porque o bonito é toda a construção dele e chegar lá no final. E daí faz todo o sentido. Do movimento, o movimento final, né, que para quem está ouvindo e que não viu, não sei se também se faz sentido, né? Mas que para mim era se jogar no abismo com a experiência de um voo e não de uma queda, né? Essa frase, né, esse achado para mim né, do movimento e dessa fala sintetiza toda essa experiência dos cinco danças e para além das cinco danças, sabe? Tudo o que esse desafio me permitiu eu me senti nesse lugar de risco, sem medo de enfrentar o desconhecido com coragem e com alegria de partilhar isso, que eu acho que nada mais é do que a nossa vida, que é enfrentar o desconhecido com coragem
e alegria, né? Então, para mim, esse movimento é isso e vai aí para além do movimento. Eu acho que é para a nossa vida, principalmente para esse momento, né? Principalmente para esse momento, da gente ter coragem e a gente ir de peito aberto. E eu fiquei com vontade agora de te oferecer, na minha perspectiva, a audiodescrição da cena que eu vi, dessa cena. Ah, Então, era você, a Cíntia que eu conheço, que eu admirava em cena, depois eu conheci, depois eu vivi, então ela estava lá, era a Cíntia que eu conhecia, que me conheceu adolescente, me conheceu adulta, me conheceu mãe, conhece os meus filhos. E quando você foi para esse abismo, tendendo a cabeça para trás, pesando o, o crânio e deixando o externo ser iluminado, os braços indo em direção ao que o externo encaminhava, a luz ia gradativamente ficando cada vez mais quente, mais forte, e você ia ficando cada vez mais dourada, mais iluminada. Dava para enxergar até a pulsação, as veias, o coração, os ossos, a pele, os músculos, os líquidos. Eu conseguia enxergar, era translúcido até, de tanto brilho que estava, né? Ficou muito, o tempo para mim parecia uma eternidade, assim, parecia uma vida ali uhum. brilhando em Que cena. lindo, que lindo, Ju. Lindo. E eu acho que eu voltei junto contigo, assim, porque eu não lembro da sua volta. Eu acho que para mim faz um blackout. Eu não lembro de você voltar, eu só lembro de você E transbordando, assim, e brilhando. que lindo, Ju. Que bom, né? É, E quando cada um recebe e faz daquilo a tua vida, né? E traz para si. Aí que a nossa arte faz sentido, né? sim. E como é que isso reverbera, como que isso continua, como que isso é isso. Então, se você quiser deixar os teus contatos, arroba para as pessoas continuarem te seguindo, se você quiser anunciar algum trabalho que está por aí, que está por vir, para as pessoas ficarem conectadas, né, prestigiarem. O único trabalho assim que daí é um trabalho da Descompanhia, né? Uhum. Que nós vamos estrear em novembro, mas que ainda não tem certo, porque a gente vai fazer é um trabalho de rua que a gente vai fazer em regionais e que está bem legal, assim, sabe? Mas a gente ainda não tem os locais certos. Um é na Matriz, o outro no Terminal do Carmo, mas a gente ainda está em contato, assim, porque a gente fez uma pesquisa muito grande com comunidade, com com alguns coletivos, Catamari, com a Vera Paixão, com a Ossa, Cozinha Comunitária. Daí é um trabalho tá bem legal, bem importante, assim, sabe? E que foi uma mexida, assim, para a gente também. Foi bem. Eu acho que logo mais a gente consegue definir melhor os lugares e datas, assim, no Insta da Descompanhia, né? Eu também costumo divulgar bastante no meu, Uhum. Nápoles Cíntia. Eu acho que é isso. Também. Fiquem conectados, Hum. né, na É, Descompanhia para saber a continuidade. E tomara que os Cinco Danças viajem, né? Façam uma tomara, né? turnê aí. Tá legal. Então, Ju, obrigada. Eu que agradeço Hum. muitíssimo. Super beijo. Beijo, até. Até.
Olá, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.c/ladeirabausch. Estaremos lá. Beijo a Bausch! O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções. Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca. Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque. Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.